Salve, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura? A nossa 12ª aula do curso de Bioquímica, vamos entrar na parte de carboidratos. Nas aulas anteriores a gente falou bastante sobre as enzimas e das aulas daqui para frente nós vamos falar bastante sobre os carboidratos. Nessa aula conceitual, vamos dar os conceitos gerais aí dos carboidratos para a gente ter uma melhor acepção das aulas posteriores aí, para a gente entender bem o que são e para que servem os carboidratos. Então, nessa aula introdutória, nós vamos falar um pouquinho da definição do termo de carboidratos, mostrar a nomenclatura dos carboidratos, uma nomenclatura geral, nós não vamos mostrar a parte de nomenclatura específica, que tem carboidratos com substituintes diferentes, vamos mostrar o geralzão aí dessa nomenclatura e terminar falando da ciclização dos carboidratos, que é um fenômeno muito comum que acontece com a grande maioria dos carboidratos que estão em solução, beleza? Então vamos começar aqui falando o seguinte, carboidrato, que também pode ser chamado de sacarídeo. O nome já é bastante sugestivo, A gente então separa aqui os termos carbo, que é carbono, e hidrato, que é água, Então carboidrato nada mais é do que hidratos de carbono, ou carbonos hidratados, que possuem água. E basicamente, a grande maioria dos carbonos apresentam essa fórmula genérica, que é CH2ON, que esse N aqui pode variar em grandes números aqui, A quantidade de carbonos pode ter carboidratos gigantescos e carboidratos um pouco menores. Eu coloquei um asterisco aqui que alguns carboidratos vão diferir desta fórmula. Quais? Aqueles que apresentam outros grupamentos químicos que não somente o carbono, hidrogênio e oxigênio, que são os carboidratos que apresentam grupamentos sulfato, os carboidratos que apresentam grupamentos amina, amida, tem alguns carboidratos que vão apresentar fosfato, então depende muito do carboidrato, mas a grande maioria, e para essa aula nós vamos levar em consideração que os carboidratos apresentam essa fórmula genérica CH2ON, beleza? Então já vamos passar a parte de nomenclatura, a parte de definição é só aquele pontinho simples, E se a gente for ver, existem dois grandes grupos de carboidratos que nós temos aí para analisar, para estudar, que são os polidroxialdeídos e as polidroxicetonas. E aqui nós temos dois exemplos, um de cada, Nós temos o gliceraldeído, que é um polidroxialdeído, e a dihidroxicetona, que é uma polidroxicetona. O nome é grande, parece complicado, mas se a gente fragmentar o nome, fica muito fácil da gente entender. E tem um sentido nesse nome. Vamos começar aqui pelo nome polihidroxi. Polihidroxi significa que nós temos várias hidroxilas. Esses dois carboidratos aqui, eles são os mais simples que nós encontramos, Então eles têm poucas hidroxilas, Cada um tem 2 hidroxilas. Mas carboidratos com uma maior quantidade de carbonos vão apresentar mais hidroxilas. Então, por isso que é denominado polihidroxi, porque possuem várias hidroxilas. E aqui no caso dos polidroxialdeídos, nós temos um grupamento aldeído. Então é polidroxi por causa das hidroxilas e aldeído porque nós temos um grupamento aldeído aqui neste carboidrato. Já polidroxicetonas é porque nós temos um grupamento cetona aqui neste carboidrato. Então, polidroxi, devido às várias hidroxilas, e um grupamento cetona. Aí fica muito mais fácil da gente identificar esses carboidratos. E nós podemos ter polidroxialdeídos ou polidroxicetonas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vários carbonos. Isso daí, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a quantidade de carbonos ele varia grandiosamente de carboidrato para carboidrato. E pode ter um número aí grandioso de carboidratos. E a gente pode ver também que nós temos vários tipos de carboidratos. Nós temos os monossacarídeos, aí eles vão diferenciar pela quantidade de carbonos e diferenciar também pelos grupamentos químicos deles. E os monossacarídeos, de uma maneira geral, eles podem se ligar entre si para formar os disacarídeos. Então, são dois carboidratos distintos ou iguais que podem se ligar entre si. Aí vão formar o que nós chamamos de disacarídeo. Como também, um outro monossacarídeo pode se ligar a um disacarídeo, formando um trissacarídeo. E aí nós temos a consecutiva desses carboidratos, que pode ser tetrassacarídeo, pentasacarídeo, hexassacarídeo, enfim, vários carboidratos ligados.
para não ficar uma coisa repetitiva, a parte da nomenclatura nós também chamamos de oligosacarídeos, que nós possuímos um componente químico que possui até 20 carboidratos. Então, se nós temos até 20 carboidratos, nós temos aí um oligosacarídeo. Geralmente nós paramos de contar quando nós chegamos no pentasacarídeo, né? Depois de pentasacarídeo, normalmente as pessoas já começam a falar oligosacarídeos para 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então nós temos até 20 carboidratos e acima de 20 carboidratos nós temos os polissacarídeos. Então são mais de 20 carboidratos ligados entre si. E aí, nesse caso, nós podemos ter ligações complexas, ramificadas, né? Isso daí depende muito do polissacarídeo que a gente está avaliando. No oligosacarídeo isso daí também pode acontecer, mas é mais usual acontecer aqui nos polissacarídeos. Beleza? E nós temos uma regra para a nomeação dos carboidratos. Os carboidratos eles têm os nomes químicos e os nomes já classificados aí, que não tem muito a ver com o nome químico. Mas se a gente for considerar a nomenclatura química dos carboidratos, a gente segue 3 regras especiais. A primeira regra é utilizar o sufixo inicial aldo ou ceto. Aldo, se houver um grupamento aldeído, e ceto, se houver um grupamento cetona. A outra regra é utilizar o sufixo da quantidade de carbonos que aquele carboidrato possui. Então, se ele possui 3 carbonos, tri, 4 carbonos, tetra, 5 carbonos, penta, 6 carbonos, hexa, enfim, assim por diante. E o último sufixo que a gente utiliza é o sufixo final ose. Por que é ose? Ose é a terminação da grande maioria dos carboidratos. Então, se você vê um componente, um composto químico que tem o sufixo final ose, praticamente você pode dizer que ele é um carboidrato. Mas tem carboidratos que não possuem o sufixo final ose. Um clássico exemplo é o heparansulfato. O heparansulfato é um carboidrato modificado, que tem uma estrutura grandiosa, é um polissacarídeo, e ele tem grupamentos sulfatos aí ligados entre ele, mas não apresenta o sufixo final ose. Então, a grande maioria dos carboidratos, né, que são monossacarídeos, que vão apresentar o sufixo final ose, né, e também de sacarídeos, mas tem alguns que não vão apresentar o sufixo final ose. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui, pegar esse composto químico aqui, que a gente não sabe o que é, mas é um carboidrato. Então vamos identificar que carboidrato é esse. Então aqui nós temos um grupamento aldeído. Se nós temos o grupamento aldeído, nós utilizamos o sufixo aldo. Vamos contar a quantidade de carbonos que nós temos aqui neste composto. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se são 6 carbonos, é hexa ou hexo. E aí, por ser um carboidrato, nós terminamos com ose. Se nós juntarmos tudo, nós temos aí uma aldohexose. Nessa ocasião, né, este composto em especial é a glicose. A glicose é uma aldohexose. Beleza? Vamos partir para outro exemplo aqui. Isso também é um carboidrato, mas eu ainda não sei qual carboidrato que é esse. Então vamos olhar aqui. Então nós temos um grupamento químico principal, que é a cetona. Se é cetona, o primeiro sufixo é ceto. Vamos contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, hexo. Como é um carboidrato, sufixo final, ose. Juntando essas 3 palavras, temos uma cetohexose. Esta cetohexose, por sua vez, é a frutose. A frutose, então, é uma cetohexose. Bem simplesinha essa parte da nomenclatura. Beleza? E uma coisa importante que a gente tem que notar também é que todos os carboidratos, salvo a dihidroxicetona, eu já vou explicar por quê, apresentam carbonos assimétricos, ou seja, carbonos quirais, de modo que ocorrem formas isoméricas ópticas. Um carbono assimétrico é um carbono que possui os seus 4 substituintes diferentes, ou as suas 4 ligações com grupamentos químicos diferentes. E aí ele pode apresentar isomeria óptica. Por que a dihidroxicetona não apresenta isomeria óptica? Porque nenhum carbono da dihidroxicetona é quiral, ou seja, não possui os 4 substituintes diferentes. Ela apresenta, no máximo, 3 substituintes diferentes. Então, por isso que ela não entra na parte de isomeria óptica. E se a gente for ver, né, vamos pegar um exemplo aqui, nós temos esses 2 compostos químicos aí. A fórmula molecular dos dois é idêntica. Então, 3 carbonos, 3 oxigênios e 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 carbonos, 3 oxigênios
e 6 hidrogênios. 2, 3, 4, 5, 6. E, por ter essa fórmula molecular, eles são isômeros ópticos. E nós temos, do lado esquerdo, o D-gliceraldeído e do lado direito, o L-gliceraldeído. Por mais que os dois sejam gliceraldeído, existe uma diferença estrutural nele, que pode conferir propriedades distintas de cada um. Essa diferença estrutural se baseia aqui nesta hidroxila. Essa aqui é o que nós chamamos de projeção de Fischer. Né? Se a projeção, né, o grupamento hidroxila, tiver para o lado direito do plano óptico, nós chamamos de D-gliceraldeído, ou D-aldose, ou D-cetose, enfim. E se o grupamento hidroxila do carbono assimétrico estiver para o lado esquerdo, nós chamamos de L-gliceraldeído, ou L-cetose, L-aldose. Tá certo? E isso vai conferir propriedades biológicas distintas. Mas veja, isso só acontece no carbono assimétrico. Tá? Esses carbonos aqui eles são assimétricos porque os 4 componentes aqui, as 4 ligações desses carbonos são distintas. Por que é D? Dextrógeno. Porque nós teremos um giro, se a gente for contar, né, a parte de nomenclatura, nós temos que ver a parte de ordem de importância dos grupamentos químicos. Se nós formos ver, este aqui é o mais importante, nós colocamos ele aqui como 1. A hidroxila é o segundo mais importante, 2. E o carbono é o terceiro mais importante, 3. Se nós formos ver, nós daremos aqui quase que um giro em sentido horário. Um giro em sentido horário, nós falamos que é o composto dextrógeno. Um composto levógeno, nós daremos um giro anti-horário, porque nós temos aqui o grupamento principal. 1, 2, 3. Sentido anti-horário. Beleza? Bom, aqui então, para o gliceraldeído, nós temos duas condições diferentes de isômeros ópticos. Nós temos 2 isômeros ópticos. Mas nós temos outros carboidratos que também apresentam mais do que um centro assimétrico, ou um carbono assimétrico. Se eles apresentam mais do que um carbono assimétrico, apresentam 2 carbonos assimétricos, eles podem apresentar mais isomerias ópticas diferentes. Né? E a quantidade de isômeros ópticos que um carboidrato pode apresentar é 2 elevado a N, onde o N é igual à quantidade de carbonos assimétricos. Então, por exemplo, se um carboidrato apresenta 4 carbonos assimétricos, será 2 elevado à quarta, que vai ser igual a 16 isômeros ópticos diferentes. Tá certo? E uma coisa importante é que diferentes carboidratos podem possuir a mesma composição molecular, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Mas no caso anterior, era 2 moléculas de gliceraldeído. Só que aqui a gente vai ver um outro exemplo que são carboidratos diferentes. Só que nós vamos ter apenas uma diferença na sua isomeria óptica. E carboidratos diferentes, que apresentam a mesma composição molecular, mas têm a isomeria óptica diferente, nós chamamos de epímero. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha em 2 exemplos de epímeros aqui. Então nós temos aqui a molécula de D-glicose e nós temos aqui 2 outras moléculas. Está representado cada uma com seu isômero respectivo, né? Que é a D-galactose e a D-manose, cada uma com seu isômero respectivo, L-galactose e L-manose. Vamos dar uma olhadinha só aqui na D-galactose e na D-manose. Bom, se nós formos ver, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos assimétricos ou carbonos quirais na molécula de glicose. Então ela pode assumir até 16 isômeros diferentes. Porém, né, se nós tivermos isômeros diferentes, ela deixa de ser glicose para se tornar uma outra molécula de carboidrato, que é no caso aqui da galactose e da D-manose. Se nós formos ver aqui, nós temos aqui na D-galactose, essa hidroxila ela foi para o plano esquerdo da molécula, na projeção de Fischer. Né? Se ela vai para o plano esquerdo, ela deixa de ser glicose para ser galactose, que D-glicose, D-galactose. E na manose, este carbono aqui, né, o carbono 2, ele deixa de estar no plano direito para ir para o plano esquerdo. Aqui nós temos a glicose, a D-glicose, essa hidroxila no plano direito, a D-manose é essa hidroxila do carbono 2 no plano esquerdo. Então, a D-galactose e a D-manose nada mais são do que epímeros da glicose. Poderia falar também que a D-galactose, né, a D-manose e a D-glicose são epímeros da D-galactose e assim por diante. Tá bom? Só para a gente entender esse processo todo.
Vamos encerrar essa aula aqui então, falando da parte de ciclização de carboidratos, que em soluções aquosas, carboidratos que possuem 5 ou mais carbonos apresentam estrutura molecular na forma de anel, estrutura cíclica. Vamos dar um exemplo aí tanto para as aldoses como para as cetoses, começando aí com uma aldose. Então nós temos o nosso exemplo clássico, que é a molécula de glicose. Se nós colocarmos ela em solução, a probabilidade de ela formar um anel ou um composto cíclico é muito maior, porque requer menos energia para se manter em solução. E essa ciclização se dá com a hidroxila do carbono 5 ligando com o oxigênio aqui do grupamento aldeído do carbono 1. Então ela vai se ligar e vai formar o que nós chamamos de beta-D-glicopiranose. Pode ser beta, como pode ser alfa, isso daí eu vou explicar na próxima aula, mas nós vamos ter a D-glicopiranose, tá certo? Se tem um anel que tem 6 átomos, eles podem ser diferentes ou podem ser iguais, mas um anel com 6 átomos, nós chamamos de anel pirano, tá certo? E aí, por um exemplo da cetose, nós temos aqui a D-frutose, então nós temos aqui a hidroxila do carbono 5 também ligando com o oxigênio do carbono 2 aqui, que é o carbono da cetose. Quando ele se liga, vai formar essa estrutura aqui que nós chamamos de D-frutofuranose. Por que furano? Porque nós temos 5 átomos no anel. 1, 2, 3, 4, 5. Se são 5 átomos compondo um anel do carboidrato em questão, nós temos o que nós chamamos de anel furano, tá? No slide anterior eu mostrei que era beta-D-glicopiranose, mas pode ser beta ou ser alfa. A mesma coisa serve para frutofuranose, pode ser beta ou pode ser alfa, mas isso eu vou explicar na próxima aula, beleza? Bom, então foi essa referência que eu utilizei para vocês, do Lehninger, referência clássica aí de bioquímica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. Se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube, na página do grupo da Escola de Ciências da Vida. Todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo, beleza? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.